Bom, pessoal, vamos fazer mais uma questão do vestibular macro da EA 2018, questão de número 71. A questão diz bem assim pra gente, ó. O gráfico mostra como varia a intensidade da força eletrostática F entre duas partículas eletrizadas em função da distância d entre elas. Tá aqui o gráfico, força elétrica em função da distância, tudo bem? Aí aqui embaixo ele diz, baseando-se nas informações do gráfico, pode-se afirmar que a razão F2 sobre F1 é igual a quanto? Ou seja, a razão entre essas duas forças elétricas aqui, ó, F2 sobre F1 é igual a quanto? Tá legal? Então aqui o que você tem que fazer? Encontrar quanto vale F2, encontrar quanto vale F1 e fazer a razão das duas, tá legal? Então vamos ver como é que se resolve essa questão de número 71. Bora ver. Bom, gente, eu já resolvi aqui a questão e vou comentar com vocês, tá? Aqui está a figura que foi dado na questão, número 71, e aqui é o conceito do que você precisa lembrar para resolver esse exercício, tá legal? Você precisa lembrar da lei de Coulomb que estabelece a forma para a força elétrica, tá legal? Então a força elétrica vai ser o quê? Vai ser uma constante K0, constante eletrostática do vácuo, tá legal? O produto entre as duas cargas, o módulo, tá legal? O produto do módulo entre as duas cargas, Q1 e Q2, é isso dividido pela distância ao quadrado, ou seja, a distância de separação entre as duas cargas elevado ao quadrado. Isso aqui, essa expressão para a força elétrica, ela é muito parecida com a força gravitacional, tá legal? Estabelecida por Newton. Então você pode sempre fazer uma analogia entre as duas, só que lá na força gravitacional você tem que lembrar que aqui tinha a constante gravitacional, tá legal? E aqui era o produto das massas dividido pela distância também ao quadrado. Perfeito. Então, lembrando da força elétrica, ou seja, lembrando da lei de Coulomb, nós vamos tentar resolver agora a questão. Então, eu preciso definir quem é F1 e quem é F2, tá legal? Esse é o nosso primeiro grande objetivo. E para descobrir F1 e F2, eu preciso sempre olhar para onde? Para o gráfico, tá legal? Então, F1 vai ser quem? Vai ser dado por esse jeitão aqui, né? Pela força elétrica definido pela lei de Coulomb. Então, você tem K0, produto do módulo entre as cargas, Q1 e Q2, dividido pela distância entre as duas. Quando a força vale F1, a distância entre as duas cargas vale quanto? Aí você olha para o gráfico, ó, e faz a correspondência. Quando a força for F1, a distância entre as duas cargas é de 3A. Então você pega aqui a distância e coloca, ó, 3A, isso elevado ao quadrado. Tá legal? Daí você faz aqui a setinha. Então F1 é igual a quanto? K0 só faz repetir. Produto entre os módulos só faz repetir também. E aqui, ó, 3A ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. A ao quadrado é A ao quadrado. Tá legal? Então, essa aqui, ó, é a forma para força elétrica F1. Agora, para o F2 você faz a mesma coisa, é de forma análoga, tá bom? Então, K0 da expressão da equação para força elétrica, produto entre as cargas continuam a mesma, Q1 e Q2, o módulo aqui do produto, e a distância agora, ó, aí você olha para o gráfico. Quando a força elétrica vale F2, a que distância as cargas se encontram uma da outra? Se encontram a uma distância A dividido por 2, A sobre 2, tá legal? F2, a distância é A sobre 2. Aí você vem na fórmula, na lei de Coulomb, da forma da força elétrica, e aqui onde tem a distância D, você coloca A sobre 2, isso ao quadrado, tá bom? Aí você repete daqui para cá o K0, o produto entre os módulos das cargas, e A ao quadrado é A ao quadrado, e 2 ao quadrado é 4, tá legal? Aí aqui, ó, eu faço ainda mais uma simplificação, tá legal? Então eu vou repetir K0. Isso aqui que eu estou fazendo daqui para cá é como se fosse uma divisão de fração. Eu estou repetindo a primeira, que é esse produto de K1, de Q1 vezes Q2, o módulo, tá legal? Tá bem aqui. E estou multiplicando pelo inverso da segunda. A segunda é A ao quadrado sobre 4. O inverso dela é o quê? É 4 sobre A ao quadrado, tá legal? Então F2, ó, de uma forma um pouco mais simplificada, fica desse jeitão aqui, beleza? Daí eu vou para o objetivo final da questão, que é descobrir F2 sobre F1. Tá legal? Que é a razão da força elétrica F2 sobre F1.
Então, isso aqui, gente, se você olhar com cuidado, as duas forças, ó, F1 e F2, são representadas por frações. Então, em essência, o que você vai fazer aqui é uma divisão de fração. Você vai repetir a primeira, que é F2. Então, você pega a expressão para F2 que nós encontramos aqui, só faz colocar aqui, tá bom? Nessa parte da resolução. E agora você multiplica pelo inverso de quem? Da segunda, que é F1. E F1 é dado por essa expressão. O inverso dessa expressão, tudo que está em cima vem para baixo, tudo que está embaixo vai para cima. Ou seja, fica desse jeitão aqui. 9A ao quadrado sobre K0 multiplicado pelo módulo de Q1 vezes módulo de Q2. Aí, ó, aqui acontece uma coisa legal, né? Que aqui você vai simplificar várias coisas. Você vai simplesmente cancelar os módulos, tanto aparece em cima quanto embaixo, então cancela, tá bom? A ao quadrado aparece em cima e embaixo, então você também cancela, você simplifica. K0 aparece aqui em cima e aqui embaixo, então você também simplifica. A única coisa que sobra é quem? 4, tá aqui, ó, 4, multiplicado por quanto? Por 9. Então a razão de F2 sobre F1 é 4 vezes 9, e 4 vezes 9 dá 36. Beleza, gente? Espero que tenha ficado claro. E mais uma questão aí do vestibular macro da UEA 2018. Valeu!